Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 12 da NFL. Sim, um dia antes, não estamos na quarta-feira como de costume, na terça-feira, porque como a gente tem rodada do Dia de Ação de Graças na quinta, 3 jogos na quinta-feira, eu achei melhor antecipar o preview da rodada. O podcast dos apoiadores, que é terça-feira à noite, será postado na quarta-feira à noite. Se você quiser escutar esse programa, se torne apoiador. Link está na descrição com todos os planos. Não deixe de me seguir lá no Instagram também, @cara-dos-esportes. E também deixar 5 estrelas, avaliar lá no Spotify, no Apple Podcast. Ajuda bastante a gente nos rankings. Então, vamos passar por todos os jogos. Semana 12 da NFL. Copa do Mundo rolando. Não esqueça da NFL. Estarei aqui sempre te informando. Pode acompanhar com calma os jogos da Copa, que depois eu te conto o que aconteceu na NFL. Hoje aqui comigo, João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que você tá? E aí, gente, beleza? Tranquilo, estava dando a última olhada na pauta, mas tudo certo. Vamos entrar logo nos jogos, né? Vamos falar logo dos jogos. Claro que, como sempre, as odds que eu vou citar aqui são do Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. É mais uma forma de você ajudar o podcast. Faça como o colega de trabalho do João fez, ou não fez, né? Há dúvidas ainda se ele de fato... Eu mandei o link, aí vamos ver se ele vai fazer a conta lá. Mas faça a conta, me ajuda bastante. Vamos começar pelos jogos do Dia de Ação de Graças. Rodada tripla tradicional nessa quinta-feira. Vamos em ordem cronológica, 2h30 da tarde, horário de Brasília. O Detroit Lions recebe o Buffalo Bills. Vitória dos Bills está pagando 1,22, dos Lions 4,35, total 54, handicap Bills menos 10, essas odds todas lá no Bodog. João, passou o período de turbulência do Buffalo Bills? Você já está pronto para confiar neles novamente? Ou você quer ver pelo menos 4 quartos de dominância? Porque não foi isso que a gente viu no domingo contra o Cleveland Browns, né? O Buffalo Bills é um time que é engraçado, né? Porque ele, em algum momento da temporada, parecia ser o time a ser batido. Talvez o time mais completo da NFL. Mas ainda assim não tem aquela performance. Você fala assim, putz, é esse o time. Não tem aquele jogo que eles vão lá e acabam com o jogo. Aí tiveram boas vitórias, mas como você falou, não teve aquele jogo de dominância. Teve o jogo contra o Kansas City Chiefs. No último mês eu concordo com você. Eles não jogaram como esse time, né? Mas teve a vitória contra o Buffalo Bills. Contra o Kansas City Chiefs. Não, o Kansas City Chiefs é uma boa vitória. Não tô tirando isso. Mas não foi uma vitória que o Buffalo Bills massacrou o Kansas City Chiefs. Pô, mas aí também tu já quer demais, né? Não, eu sei que eu tô pedindo demais. Mas não teve essa vitória que o Buffalo Bills vai lá, amassa o time. A melhor defesa, o melhor ataque. Tu sempre tem algum pontozinho que você fica na dúvida. É um bom jogo pro Buffalo Bills tirar esses pontozinhos de dúvida, né? O Detroit Lions vem de vitória, né, contra o New York Giants. A equipe jogou bem, a equipe vem jogando melhor, né? E acho que eu sempre falo aqui sobre interceptação ser muito aleatória, né? E as últimas interceptações do Aidan Hutchinson, que acho que são 2 ou 3 agora no total na temporada. O Aidan Hutchinson. Interceptação? Aidan Hutchinson, ele tem 2 nas últimas 2 semanas, com certeza. Isso, 2 na temporada. Mais interceptações do que Sauce Gardner, né? O suposto calouro defensivo. Eu citei esse número justamente para irritar o João, torcedor do New York Jets. Mas o Aidan Hutchinson... Não, são 2. São 2? Então tem o mesmo número do Sauce Gardner. O Sauce Gardner são 2 também, né? Então, empatado aí o grande cornerback. Brincadeira, o Sauce Gardner é discutivelmente o melhor cornerback da temporada. Mas o Aidan Hutchinson vem jogando muito bem, né? Não só pela interceptação, né? Que, assim, é legal o Edge Rusher ter boas mãos pra isso, mas não dizem nada, né? Os stats do Aidan Hutchinson, eles talvez sejam os mais fantasiosos dos calouros. Tem 2 interceptações, que pra Edge Rusher é tipo, dane-se. Tem 4 ou 3,5 sacks,
que Vários... 3 foram cleanups. É. Mas ainda assim, eu acho que vem jogando bem. Acho que... E vem jogando melhor nas últimas semanas, né? Eu acho que eu acho que os últimos anos eles têm meio que inflado a gente com a posição de edge rusher no draft, né? Uhum. Porque sai o Nick Bosa e de cara ele é um dos melhores edge rushers da NFL. Sai o Chase Young, de cara é um dos melhores edge rushers da NFL. Myles Garrett, DJ Watt. Então todo ano a gente acha que o edge rusher ele sai do draft e ele tem que ter aquela produção de 10 sacks. O Micah Parsons ano passado. Então e eu acho que a gente tá um pouco inflado em relação a isso. Ele tem 5 sacks e meio na temporada, né? E é muito inflado pelo aquele jogo contra o Washington, que os 3 sacks foram... Não foi aquele sack clássico, né? Que bate o bloqueio rápido ali, consegue o sack. Foi aquele sack ali que a jogada já vai estar no terceiro, 4 segundo, e ele chega ali para finalizar. Vem jogando bem nas últimas semanas. Ele vinha sendo muito alvo, né? Das linhas ofensivas adversárias, né? Porque ele era o único cara que conseguia fazer alguma coisa. A defesa dos Lions tá mexendo mais, assim, em termos de esquema. Tanto que a gente tá vendo ele conseguiu essas interceptações porque teve lances que ele caiu na cobertura, né? Teve aquela contra os Packers, né? Que foi muito bonita. Contra os Giants também, que foi bem legal. Quer dizer, pro torcedor do Detroit Lions. A contra os Packers é um lance completamente bizarro, né? Mas quais edge rushers na NFL tem mão pra fazer aquela interceptação, né? Não, sim, eu não tô descreditando, não. Só estou falando que o lance é completamente bizarro. Você tá assim. Mas é uma interceptação do lance que o Aaron Rodgers tá passando por David Bakhtiari. E o edge rusher intercepta. Realmente então, se não tem um pico de bizarrice ali, eu não sei o que é. Por exemplo, o TJ Watt fez uma interceptação nesse estilo, né, agora contra o Cincinnati Bengals. Essa interceptação de Dan Hudson é tipo falar da interceptação do Tariq Woolen no passe do Leonard Fournette por Tom Brady. O João, pra quem não sabe, o João é torcedor de Ohio State, né, a universidade, né. Ele não estudou lá, não sei porque que ele torce pra Ohio State, e o Aidan Hudson de Michigan, né, Michigan, rival da... Michigan não. Essa semana, aquele time do norte. Michigan. Mas voltando ao jogo, João, vamos manter o foco aqui. Toda vez que você vem aqui no preview, você desvirtua aqui a análise, mas voltando pro jogo, o Buffalo Bills, que provavelmente, ao que tudo indica, quase certo não terá o retorno do Tre'Davious White, e assim, ele ajudaria muito, teria ajudado muito nesses últimos 2 jogos, que a secundária foi incinerada pelo Justin Jefferson e depois pelo Amari Cooper, mas também ele não jogou nenhum jogo na temporada, né? Então não dá pra dizer a ausência dele. Não, eles jogaram a temporada inteira. O Josh Allen não apareceu no injury report, então eu vou presumir que ele tá recuperado da lesão no cotovelo. Eu acho que é um jogo, como você falou no começo, que é pro Buffalo Bills se... lavar a alma. Vencer ali por uma boa vantagem e tal, e... Defesa dos Lions que vem jogando bem mal, né? Tudo bem, tem melhorado nas últimas semanas, mas ainda assim é bem ruim. Então, Isso que eu ia falar, é um time que tá numa vibe boa, né? É um time que vem de 3 vitórias consecutivas e o Dan Campbell, aquele motivador ali que acho que ele... Se o Dan Campbell fosse o treinador da seleção brasileira, o Neymar marcava lateral até o fim do campo ali, dava carrinho e saía gritando. Esse é o nível de motivação que o Dan Campbell traz para os times dele. Mas eu não acho que eles têm condições aqui. Pode ser que, assim, Bills menos 10, né? Que eu falei a linha lá no Bodog, né? De repente eles conseguem manter ali alguma coisa próximo disso, mas eu tendo a achar muito mais que vai ser aquele jogo do Buffalo Bills. É o Get Right Game, né? Que eles falam lá nos Estados Unidos, né? O jogo que eles exorcizam mesmo os problemas aí do último mês e voltam a ser o peso pesado que a gente esperava antes da temporada. E você, João? Eu também acho que é um jogo que... É um jogo pro Buffalo Bills não se complicar. É um jogo que o Buffalo Bills favoritaço e tem que confirmar o favoritismo. Se não confirmar, aí eu acho que é o momento de falar, peraí. Ligar o alerta, O que tá acontecendo aí? E eu tenho uma dúvida logística em relação a esse jogo. O Buffalo, eles voltaram pra Buffalo. Ah, tá. Pra quem não sabe, eles jogaram eles mandaram o jogo deles no Ford Field, estádio do Lions, por conta da nevasca em Buffalo, mas eles voltaram.
E não é um pouco contraditório o Buffalo Bills, entre aspas, perder o mando de campo por causa do tempo e estar construindo um novo estádio que não é coberto? Cara, o pessoal das cidades, assim, eles não querem estádio fechado, né? Quer a tradição e tal. Mas ativamente o Buffalo Bills foi prejudicado por não ter um estádio fechado. É. O Vikings construiu, né? Tem muita gente que reclamou, mas os Vikings fecharam. O estádio deles antigamente era aberto, né? E eu entendo os dois lados. Eu acho que é melhor, ainda mais quando você tem um ataque aéreo potente, como o Buffalo Bills, mas também você tem um ataque aéreo potente pelos próximos 10 anos, né? O estádio vai ficar lá nos próximos 50, né? Você não pode construir um estádio pensando no Josh Allen. Mas eu não acho que o passo que a NFL tá caminhando, a gente vai chegar a algum ponto que o Buffalo Bills vai pensar, não, realmente a gente precisa de um estádio que favoreça o jogo terrestre aqui. Bom ponto. Mas não vão construir um estádio aberto. Também, pô, uma nevasca desse tipo aconteceu a última vez 15 anos atrás, né? Então, pô, não é nada tão frequente assim. Vamos passar pro próximo jogo aqui do Dia de Ação de Graças, às 18h30, depois do fim do Jogo do Brasil. Se bem que com os acréscimos do jeito que tá nessa Copa do Mundo, provavelmente a gente vai perder o kickoff aqui de Giants e Cowboys, 18h30, horário de Brasília, o jogo em Dallas. Tem essa tradição no Dia de Ação de Graças, né? O primeiro jogo é sempre em Detroit, o segundo jogo sempre em Dallas. O do Lions é desde os anos, sei lá, anos 50, anos 60, né? O Cowboys é um pouco mais recente, mas é tipo anos 70 também. Vai ter tradição, sempre eles jogam, mesmo os piores momentos dos Lions, né? Era sempre aquela porrada ali pra começar o Dia de Ação de Graça, todo mundo lá em Detroit deprimido. Mas vitória dos Giants pagando 4,25, dos Cowboys 1,23, total 44,5, handicap Cowboys menos 9,5. Não é exagero dizer que o Dallas Cowboys vem de uma das melhores atuações coletivas de qualquer time na temporada regular, né, João? Verdade. Dallas Cowboys. Como a gente estava até conversando um pouquinho antes do podcast sobre em relação à NFC, né? Nesse momento eu acho que o Dallas Cowboys são um time que não vou garantir, mas que botaram ali a marca e ficou assim, a gente quer ser o time a ser batido aqui. Nós temos a melhor defesa, não acho que é exagero falar que o Dallas Cowboys tem a melhor defesa da NFC, quiçá da NFL. E o ataque, quando ele tá clicando, quando ele tá disparando em todos os cilindros, é difícil falar que ele não é o melhor da NFC. Quando o Dak tá jogando bem, quando o Sid Lamb tá jogando bem, quando o Tony Pollard tá tendo mais carregado que o Ezekiel Elliott. Então é um ataque que tem muito... tá bom, eu vi que o Gabriel fez ali falar que é o melhor da NFC, mas talvez tenha ali um nível de estrelado suficiente para competir com os melhores. Porque se a gente parar para pensar no New York Giants, por exemplo, é um time que, se o Giants jogar o melhor jogo dele ofensivo e o outro time jogar o melhor jogo deles ofensivo, provavelmente os Giants vão perder esse jogo. Os Cowboys não, os Cowboys conseguem brincar ali com qualquer ataque na NFC, se eles jogarem um jogo muito bom. Sim. Como foi nesse último caso, né? Vamos por partes, né? Acho que o Dallas Cowboys tem um tipo de ataque que eu tenho um pé e meio atrás quando chega na pós-temporada. Eu escrevi sobre isso na newsletter de hoje, né? Ataque que tem um ataque aéreo centralizado num cara só, né? Que é o Sid Lamb. E na pós-temporada, quem é o seu segundo, seu terceiro wide receiver pega muito mais do que quem é o seu... importa mais do que quem é o seu melhor wide receiver, né? Porque você tem que enfrentando defesas melhores e tal, plano de jogo mais focado e tal. A gente tá falando de temporada regular. Eu acho o ataque dos Cowboys muito bom quando ele joga como jogou nesse domingo, né? Porque você não falaria isso depois do jogo contra os Packers. E teve a lesão do Dak Prescott, ele voltou, ele teve ali várias osciladas aí, a linha ofensiva tá melhorando e o Tyron Smith tá perto de voltar, e aí o Jerry Jones já falou que o Tyler Smith, que vem jogando de left tackle, vai pra guard, e o Tyron Smith vai voltar pra left tackle, que vai solidificar essa linha ofensiva ainda mais. É um bom ataque, sem dúvida, é um bom ataque. Eu só não acho que é top 5, eu acho o ataque dos Eagles melhor, por exemplo, né, que time da mesma divisão. A defesa é sensacional. Continua. Uma coisa que, assim,
A gente acertou nessa, João, né? A gente falou durante a off-season, a gente defendeu tanto o Micah Parsons como o edge rusher em tempo integral e o resultado tá em campo. O Micah Parsons, ele provavelmente vai chegar um momento que a gente vai ter que conversar se ele tirou a coroa do Aaron Donald de melhor defensor da NFL no geral. Né? Sim, a questão do Micah Parsons, ela gera até um pouco de... Como é que eu posso explicar? Gera até um sentimento ruim no sentido de, por exemplo, pô, será que a gente deixou passar mais alguém assim na história? Bom ponto, verdade. O Justin Jefferson é outro exemplo, né? O cara que era basicamente um slot receiver em LSU, virou o melhor wide receiver da NFL, ou discutivelmente o melhor wide receiver da NFL, jogando aberto, né? Então, sim. São caras que a gente fica tão focado nesse negócio de posição, e eles jogam em uma determinada posição, e eles são rotulados nessa determinada posição, que quando eles vão para outra, não é que eles jogam bem, é que eles são o melhor daquela posição nos últimos anos que a gente já viu. E é tipo, pô, será que na história da NFL não teve outro cara assim que só não teve oportunidade? Porque se o Van Der Esch, se não me engano, que era o titular, o edge rusher dos Cowboys, DeMarcus Lawrence. Isso. Se o DeMarcus Lawrence não se machuca, ano passado, provavelmente o Micah Parsons ia ficar ali de linebacker. Ia ser um bom linebacker. Ia ser um ótimo jogar linebacker. Muito bem, mas não ia ter essa discussão. E hoje é quase, meu Deus, é impensável ele não jogar de edge rush, que é uma posição muito mais importante. Ele ainda tem alguns snaps como inside linebacker. Ele teve no sack no domingo, indo no blitz como inside linebacker, né? Mas ele é um cara fantástico que deve dar muitos problemas para os Giants, como dá para todos os times, porque ele é um cara tão bom, que já aconteceu isso no draft do ano passado, a gente vai ver acontecendo mais e mais. Vão começar a draftar esses caras. Esse linebacker, que é muito atlético, assim, vamos ver o que ele é de edge rusher. Com o Aaron Donald aconteceu isso, começaram a draftar uns defensive tackles menores, assim, vamos ver se esse cara também é tão bom quanto o Aaron Donald. Não é. Geralmente não é. Mas como é que a próxima vai começar a acontecer? O Javon Walker é um exemplo disso, tá? Só um exemplo. Tô falando que o Javon Walker é ruim, mas não é baita atleta, não é linebacker, né? É edge rusher, né? Mas jogou, era meio a meio, né, George? Jogou parte como linebacker, parte como edge rusher. Mas você pensa nele como uma aberração da natureza de forma atlética, né? Então você bota ele ali, vamos ver o que vai dar. Vai dar muito problema pro New York Giants, né? Que tem desfalques na linha ofensiva. Evan Neal continua. Andrew Thomas não treinou nessa terça-feira com illness, né? Que é doença. Quando é Covid, eles dizem que é Covid, então não deve ser. Perdeu o Wandale Robinson. Ainda tem protocolo? Boa pergunta. É aquela não pergunte, não diga. Eu faço perguntas que você não quer resposta. O Wandale Robinson, wide receiver da equipe, rompeu o ligamento cruzado anterior, tá fora da temporada. A Dory Jackson deve desfalcar a equipe algumas semanas, então é um Giants bem desfalcado mesmo. E o Daniel Jones, ele teve aquela famosa regressão à média no último domingo, né? Jogou bem mal contra o Detroit Lions. Eu não consigo ver ele jogando melhor contra essa defesa dos Cowboys, que é muito melhor que a dos Lions, então eu acho que... Peraí, o Daniel Jones não é top 5 da NFL em EPA por jogada? Ele é? Em algum momento ele já foi. Se em algum momento ele já foi, eu tô com um site aqui aberto. Ele... 151... Não. 0.144. Não é top 5, não. Nem top 10, João. Porra, tá falando merda. Em algum momento ele já foi, pô. Em algum momento. Semana 4, porra. Não, mas 3 semanas atrás. 3 semanas atrás. Dallas Cowboys vencem aqui. Eu acho que esse Cowboys menos 9,5 lá no Bodog, eu acho que é justo, porque o time dos Cowboys é muito melhor. Por mais que a campanha seja a mesma, o Cowboys é muito melhor do que os Giants. Também acho que dá Cowboys nesse jeito. Vamos passar pro jogo da noite agora, 10h20, New England Patriots contra o Minnesota Vikings em Minnesota. Vitória dos Patriots lá no Bodog tá pagando 2,30, dos Vikings 1,66, total 42, handicap Vikings menos 3. E o que eu escrevi na newsletter, João, e eu sei que você não lê regularmente, eu vou repetir aqui no podcast, o Minnesota Vikings
não é aquele favorito ao título que derrotou o Buffalo Bills, que muita gente acreditava, e eu me empolguei também com a equipe, né? A equipe que tava devendo um momento como esse na temporada, mas também não é tão ruim quanto um time que é atropelado, desmirilhado pelo Dallas Cowboys jogando em casa. Eles estão em algum ponto entre esses dois extremos. A pergunta que fica é, mas para qual extremo essa equipe é? Os Vikings que... Você tá dizendo então que eles são mais pesados que uma formiga e menos pesados que um transatlântico? Exatamente. Eles estão ali. Que nem me perguntaram esses dias no Twitter qual a chance de ter um jogo no Brasil. Aí eu respondi que a chance é maior que 0 e menor que 100%. Fui bem em cima do muro. Mas os Vikings, por exemplo, 8 vitórias, 2 derrotas e tem menos 2 de saldo de pontos. Ou seja, eles levaram 2 pontos a mais do que eles marcaram. Claro que eles perderam... Os 2 jogos que eles perderam foram com placares elásticos, né? Foram abarrotados nos 2 jogos. Philadelphia Eagles e agora o Dallas Cowboys, né? Que dá um impacto, né? Mas você vê times, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo legal. O Jacksonville Jaguars. Eles têm 3 vitórias, 7 derrotas e mais 11 de saldo. Não significa que os Jaguars são ruins. Nem que os Vikings são ruins também. Que os Jaguars são bons, nem que os Vikings são ruins. Mas vê que não é o saldo de pontos que você espera de um time com 8 vitórias, né? A minha questão com o Vikings sempre foi, eles têm material humano para jogar melhor do que eles vêm jogando, né? E eles vêm sendo jogos apertados. Não devem ter o Christian Darrisaw, né, nessa quinta-feira, que é um desfalque importante. Mas eu não sei, voltando à pergunta original, você confia nesse Minnesota Vikings? Não como você falou, para um time de Super Bowl. Mas eu acho que ele é um time acima da média na NFL, que vai ganhar os jogos, entre aspas, fáceis, vai disputar os jogos difíceis, e semana sim, semana não, vai ser feio o negócio. Que eu acho que o que gera esse não, né? Porque é bem aleatório. Tudo bem, Eagles e Cowboys, talvez os 2 melhores times da NFC. Mas os Vikings tinham um argumento sensato para ser o número 3? Ou até na frente de um dos 2? Eles eram discutidos como no mesmo nível dos Eagles depois do jogo contra o Buffalo Bills, né? Que aí, em retrospecto, você olha pro jogo do Buffalo Bills, eles venceram numa partida que teve aquele fumble absurdo do Josh Allen, né? Que o Josh Allen jogou quase sem braço também. Assim, eu acho que o time dos Minnesota Vikings bom. Eles tiveram alguns desfalques, né, nesse jogo contra o Dallas Cowboys, né? Mas é o que eu tô falando, eles não são tão ruins quanto um time que perdeu de 40-3 em casa, mas eles também não eram o peso pesado de 8 vitórias e vencendo o Buffalo Bills foi em Buffalo, não, o jogo. Essa semana, uma coisa muito comum na mídia lá de fora é o Power Rank. Na semana, o Minnesota Vikings comumente era o número 1 desse Power Rank. Eu vi alguns, assim. Do lado dos Patriots... Um detalhe que a gente não falou rapidinho. A hora do jogo, né? Aí você tá sendo maldoso com o Kirk Cousins. Prime time! Se fosse 3 horas da tarde, teria sido... Não pode ser discutido isso. Se fosse 3 horas da tarde, o Cowboys tinha vencido por 27-21. Sim. Não, isso é maldade. O Cousins não vem fazendo a melhor temporada da carreira dele, mas também ele não é tão ruim quanto as pessoas falam. Acho que sempre quando o desempenho de um jogador vira meme, é algo complicado. Não acho que o Cousins é tão ruim quanto as pessoas falam. Mas do lado do New England Patriots, o ataque continua muito ruim. O Mac Jones, eu acho que eu fui até um pouco mais duro do que eu deveria com a atuação do Mac Jones no domingo contra o New York Jets. Ele passou de 200 jardas aéreas e foram 2 field goals errados do Nick Folk, né? Se não me engano, teve um turnover on downs também. Claro que, sim, ainda assim o ataque marcou 3 pontos, né? Então também não... Não, na verdade o Mac Jones foi muito bem. Não, também não vou... Em comparação ao quarterback que estava do outro lado, ele foi Peyton Manning. Mas aí eu e você também poderíamos ser.
Mas, assim, é um ataque que precisa jogar muito melhor. A defesa tem jogado muito bem. Matthew Judon, fantástico. Provavelmente seria All-Pro se a temporada terminasse hoje. Mas eu não consigo ver o Patriots conseguindo colocar ponto no placar o suficiente aqui pra competir com os Vikings. Então eu vou de Minnesota Vikings aqui com alguma tranquilidade. Eu vou de Minnesota Vikings sem alguma tranquilidade pelo jogo ser prime time. Eu confio no Kirk Cousins, do Alisson, do Dr. Galo, meus amigos torcedores dos Vikings. Estou com vocês e não abro. Eu tô com vocês também, torcedor dos Vikings, mas aqui embaixo, ó, Isso é só pro vídeo. Se acontecer, eu avisei. Isso é só pra quem tá assistindo no vídeo, né? Eu pretendo colocar esse trecho em vídeo lá no YouTube. Então vai terminar aqui. Se você tá assistindo no YouTube, vai lá no Spotify, Apple Podcast, qualquer aplicativo de podcast, escuta o resto. Sunday Night Football, Green Bay Packers contra o Philadelphia Eagles. Vitória dos Packers tá pagando 3,50, dos Eagles 1,33, total 46,5. Eagles menos 7. E eu fiquei, assim, eles ganharam o jogo contra o Indianapolis Colts, né? Mas é aquele jogo que você não sai muito feliz. Veio a derrota antes disso pro Commanders, né? Que não jogou bem. Texans, acho que os Texans jogaram melhor do que a gente esperava. Então, acho que dá pra dizer 3 semanas do Philadelphia Eagles que eles não foram o Philadelphia Eagles. Você tá preocupado? Já pode dar o troféu Pittsburgh Steelers pro Philadelphia Eagles? Não, nem perto disso. Não pode? Nem perto disso. Tá. Eu ainda acho que eles... Assim, hoje, minha vida depende disso, eu apostaria ainda no Philadelphia Eagles vencendo a NFC. Mas eu já fui muito mais confiante nesse palpite. Sim. Não. Justo. Daqui a 3 semanas a gente fala isso de novo. Mas vai enfrentar o Green Bay Packers em franca crise. Maior crise da era Aaron Rodgers. Eles não estão mortos. O Aaron Rodgers falou que eles não estão mortos. Agora que ele falou, eu acredito. Ele falou isso antes, ele falou isso depois do jogo dos Cowboys. Rolou um acidente de percurso no meio aí, né? Eles estão na maior crise da era Aaron Rodgers. A equipe que 4 vitórias, 7 derrotas. A gente só não vai dizer, com certeza, eu não vou apostar aqui tudo, que eles não irão aos playoffs. Porque é o Aaron Rodgers, né? A gente ainda tem algum respeito. Mas vai doer pro torcedor dos Packers, né? Então, se você é torcedor do Packers, avança pro próximo jogo. Senão você vai... Creio eu que você vai parar de escutar o podcast pra sempre. Mas se a gente falou do Buffalo Bills ter que vencer o Detroit Lions pra enterrar qualquer desconfiança e vencer bem, o mesmo se aplica aqui pro Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles tem um adendo ainda de ser em casa, né? O Philadelphia Eagles joga em casa. Sim. Joga fora. Eu entendi você falando sem casa, não tinha entendido nada. Não, ser em casa. Então é ainda mais o Philadelphia Eagles favoritaço. Nem tanto, né? Menos 7, eu esperava até que essa linha fosse maior, né? Eu acho que mostra uma desconfiança aí pelo desempenho recente da equipe. O Packers, que a gente tem visto eles tentando correr mais com a bola nas últimas 2 semanas. E contra os Titans, o jogo saiu meio de controle, eles tiveram que abandonar um pouco, ainda terminaram com 19 carregadas. Contra os Cowboys, eles correram muito com a bola e quando viram, estavam perdendo por 2 touchdowns no último quarto. O Philadelphia Eagles tem se mostrado suscetível ao jogo terrestre até semana passada. Semana passada, o Jonathan Taylor teve 84 jardas, né, que é um bom desempenho. A equipe ainda ficou com uma média abaixo, mas teve também a chegada do Linval Joseph e a chegada do Ndamukong Suh. Então vai ser interessante para ver se é algo real porque essa defesa do jogo terrestre dos Eagles vinha sendo algum problema. Então estou bem interessado para ver esse desempenho dos Packers e quanto que eles vão insistir também, né? E também a secundária dos Eagles também não tem sido tão boa quanto no começo, né? E a gente viu o Christian Watson começar a aparecer, né? Então com certeza o Aaron Rodgers vai tentar ali aquelas bolas longas e tal. Mas aqui eu acho que da Philadelphia Eagles, eu não sei se eles vão enterrar todas as dúvidas,
Mas principalmente se os Eagles saírem na frente, eu acho que é um time bem complicado de voltar, ainda mais quando você tem um ataque anêmico como o do Green Bay Packers. Eu também acho que da Philadelphia Eagles, como você falou, não sei se é o jogo que vai enterrar todas as dúvidas, mas o Philadelphia Eagles é muito bom em ganhar esses jogos chatos, né? Jogos que, meu Deus, o time correu com a bola 55 vezes, a defesa jogou bem, o jogo foi 15-12. O Philadelphia Eagles é bom ganhando esses jogos. Vamos seguir agora, vamos falar dos jogos aqui de forma alternada para passar por todas as partidas aí da semana 12. Vamos começar, João. 3 da tarde, Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans, na casa dos Titans, em Nashville. Vitória dos Bengals lá no Bodog tá pagando 1,77, dos Titans 2,10, total 42,5, handicap aqui Bengals 1,5. Titans vem de uma vitória muito imponente contra o Green Bay Packers. Tudo bem que a gente acabou de falar dos problemas dos Packers, né? Mas ainda é o Packers em Green Bay, né? Então tem algum respeito ali. O ataque aéreo da equipe foi muito bem. Enquanto o Cincinnati Bengals fez um jogo um pouco mais difícil do que, acho que, mesmo sem o Ja'Marr Chase, que os torcedores gostariam de ver contra o Pittsburgh Steelers, né? Cedeu 30 pontos ao ataque do Pittsburgh Steelers. Pode parecer que é um jogo, um confronto direto, mas se você destrinchar, você vê que não é, né? Porque apesar dos dois times estarem na mesma conferência e terem campanhas similares, o Titans não vai pelo Wild Card, o Titans vai pela divisão, né? Então, o Bengals está brigando ali pelo Wild Card ou de repente a divisão. Mas qual a sua expectativa para esse jogo? É um jogo de dois times que eu acho que estão em momentos diferentes. Isso, é um jogo de dois times, João. Muito bem, parabéns. Eu estava no meio da frase. Em dois times em momentos distintos na temporada. Tem esse Titans, que é um time que não empolga, mas parece que está levantando a moral agora. Derrick Henry correndo bem com a bola nas últimas... Desde que ele voltou mesmo, né? Vem correndo muito bem com a bola. E o Cincinnati Bengals, que parecia que estava voltando, o Ja'Marr Chase machucou, e o Joe Burrow parecia que era o pior quarterback do mundo sem o Ja'Marr Chase, e voltou a jogar bem agora, né? Jogou bem sem o Ja'Marr Chase contra o Pittsburgh Steelers, e tem um adendo que eu vi que o Ja'Marr Chase pode jogar, talvez. Então... chances pequenas, mas tem chance. Sim, então são dois times que estão ali, o Cincinnati Bengals, que pareciam ser um dos times a ser batido, tentando ainda achar a sua identidade, e o Tennessee Titans, que tem sua identidade muito clara, sabe que não é um time de empolgação, mas que está vivendo um bom momento na temporada. Então acho que vai ser um jogo bem interessante. Pelo fato do ataque do Cincinnati Bengals ter voltado a jogar bem, com ou sem Ja'Marr Chase, eu ainda acho que dá Bengals nesse jogo. Vamos passar agora para Atlanta Falcons e Washington Commanders. Vitória dos Falcons está pagando 2,75 no Bodog. Do Commanders 1,47, total 42 pontos, handicap Commanders menos 4,5. Taylor Heinicke foi anunciado como o titular seguindo em frente, né? Então, mesmo que o Carson Wentz se recupere, ele vai ser reserva do Taylor Heinicke, que vem jogando bem. Claro que você pode ter a função de mutar o microfone, João. Não sei se você tá acostumado. Ele vem jogando bem nas últimas semanas, mas também você olha o jogo contra o Houston Texans, o Jalen Peter dropou uma das interceptações mais absurdas que eu já vi na minha vida, né? Poderia ter sido um jogo diferente. Dito isso, o ataque do Atlanta Falcons ainda é muito anêmico no ataque aéreo. Dependeu ali de um retorno para kickoff do Cordarrelle Patterson, né, para vencer o Chicago Bears. Não vai ter Kyle Pitts, pelo menos por 4 semanas, né? Ele foi colocado na injury reserve. Então acho que esse time... O Kyle Pitts estava jogando? Há controvérsias se ele vinha jogando nessa temporada. Mas aqui eu acho que da Commanders e que pode ter o retorno do Chase Young, que seria importantíssimo. Uma linha defensiva que já está dominando, já é uma das melhores linhas defensivas da NFL na temporada, ainda com reforço apenas do Chase Young. Então acho que aqui Commanders vencem. João, Chicago Bears contra New York Jets. Vitória dos Bears está pagando 2,75 lá no Bodog. Dos Jets 1,47, total 39,5. Jets favoritos por 4,5 pontos, e acho que isso reflete a possibilidade real do Justin Fields não jogar, né? Ou se ele jogar, ele ficar bem limitado pela lesão no ombro. Sim, o Justin Fields que aparentemente deslocou o ombro no jogo contra o Atlanta Falcons. É um jogo que, mesmo que eu acho que se ele jogasse, ainda os Jets seriam favoritos, pelo conjunto da obra.
o conjunto da obra, o Jets é muito mais time que o Chicago Bears. Tem uma pequena diferença ali na posição de quarterback, mas se o Justin Fields jogar ou jogar limitado, aí eu acho que é um jogo, mais um dos jogos que a gente já viu o New York Jets ganhar nessa temporada, que é só não estraga o jogo no ataque. Mas quem vai ser o quarterback dos Jets? No primeiro tempo, Zach Wilson. Porque eu acho difícil, porque se o Robert Saleh ele falou, né, que ele não garantiu o Zach Wilson como titular no domingo. Ele não falaria isso se na cabeça dele ele já tava vendo o time com o Joe Flacco ou com o Mike White. Mas ele vai dar o primeiro tempo pro Zach Wilson. Ele vai falar, foi o jogo, teve o vento, foi um jogo contra os Patriots em Foxborough. Eu não vou bancar um quarterback nessa situação. Eu vou dar o primeiro tempo pra ele e ele vai jogar mal no primeiro tempo. Ele é um quarterback ruim. E aí eu vou fazer a mudança. Eu acho que vai ser isso. Mas mesmo se isso acontecendo, seja Joe Flacco, Mike White ou Zach Wilson, ainda acho que os Jets ganham esse jogo muito por causa da ausência do Justin Fields ou da ausência da habilidade atlética dele. Se ele tiver com o ombro machucado, difícil acreditar que o Chicago Bears vai botar ele pra correr 10 vezes com a bola. Então Eles botaram contra o Falcons, né? Tem isso, mas eu acho que vai diminuir um pouco isso, então acho que dá Jets. Lesão no ombro pra corredor é muito complicado, né? Porque é sempre o ombro que você bota ali na frente pro impacto, né? Então é bem complicado mesmo. Vamos seguir agora pra Houston Texans contra Miami Dolphins. Vitória dos Texans tá pagando 6,0, dos Dolphins 1,13. Total 46, Dolphins menos 13. E é isso, é a diferença entre esses dois times mesmo, né? Eu tava até olhando os números hoje aqui. O Dolphins é ou o melhor ataque da NFL, ou é o Kansas City Chiefs 1 e eles, número 2. Eles estão jogando muito bem. O Tua saiu a notícia agora que você vai votar no top 5 para MVP, né? Antigamente, o pessoal lá do principal prêmio, ele botava só o nome do jogador que você achava que era MVP. Agora você vai botar um top 5. O Tua seria o meu segundo colocado, atrás do Patrick Mahomes. Tá jogando muito bem. Só um detalhe sobre essa votação. Vai começar muito o bairrismo na votação, tá? Fica esperto com isso. Vai ter os caras vai ser um quarterback e 4 running backs, né? Porque o cara não tem coragem de colocar um running back de MVP, porque ele vai ser ridicularizado em rede nacional. Vai ter o bairrismo, por exemplo. O jornalista votante de Kansas City, ele não vai botar o Tua em segundo, não. Não. Ele vai botar o Tua em quinto. Vai botar... Não vai botar o Tua. Não vai botar. Não tem jeito. E tá errado. Vai ser tipo o Messi votando pra melhor do mundo. Só estou avisando pro pessoal que não é fã de college football ou de beisebol, pra eles entenderem como funciona a votação assim. Vamos seguir agora. Quase não falei do jogo, mas também não tem muito o que falar. Dolphins vai atropelar. Denver Broncos contra Carolina Panthers. Outro jogo que a gente pode ganhar um tempinho aqui, João. Broncos, vitória deles está pagando 74 no Bodog, dos Panthers 2,15. Total 36 pontos, um jogo profissional de futebol americano. Vitória dos Broncos, menos 2,5. Quer dizer, handicap é Broncos, menos 2,5. Panthers com Sam Darnold de titular, foi anunciado nessa terça-feira. Muda a sua expectativa para a equipe? Muda no sentido de o Denver Broncos. Eu acho que o Sam Darnold caiu... Não vou dizer uma situação boa, porque a defesa dos Broncos é muito boa, mas eu não acho que ele vai precisar fazer 30 pontos para ganhar esse jogo, não. Então, voltamos àquela mesma estatística patrocinada. Se o Denver Broncos tivesse feito 18 pontos em todas as partidas desse ano, eles estariam 9-1 na temporada. Então, diz muito sobre o ataque. É um jogo que eu acho que tem tudo para ser um jogo feio, mas ainda assim eu acho que os Panthers podem ganhar, porque de tempos em tempos os Panthers fazem um jogo muito bom, e o Sam Darnold, estranhamente, em estreias, ele joga muito bem. Então, na estreia do Jets ele jogou muito bem, quando ele teve uma nucleose e voltou, ele jogou muito bem. Na estreia dos Panthers ele jogou muito bem, e agora ele volta estreando na temporada. Esses 3 jogos que eu falei, 3 vitórias. Então, eu acho que pode dar Panthers nesse jogo, sim. Tampa Bay Buccaneers contra Cleveland Browns, jogo das 15 horas, horário de Brasília. Vitória dos Bucks está pagando 51 no Bodog. 2,65 do Cleveland Browns, total 42,5. Bucks menos 3,5. Último jogo do Cleveland Browns sem o Deshaun Watson, né? Ele volta já na próxima rodada, já tá treinando com a equipe. O Tampa Bay Buccaneers vem de uma semana de folga.
venceram o Seahawks. Talvez um desempenho um tanto quanto superestimado da equipe, mas deu sinais positivos, né? Vamos ver agora contra o Cleveland Browns, que tem uma péssima defesa, né? O Myles Garrett tá jogando bem e literalmente os outros 10 jogadores estão deixando a desejar. Uma defesa muito fraca mesmo. Então acho que é um bom momento ali pro Buccaneers construir ali. Jogou bem contra o Seahawks, aí joga bem contra o Cleveland Browns, pode ser importante para a equipe ao longo, nessa reta final da temporada regular da NFC. Eu acho que dá Buccaneers aqui até com alguma tranquilidade, até porque a defesa dos Bucs também é bem qualificada, eles vão focar totalmente ali em parar o ataque terrestre. E o Jacob Brissett, ele vem de uma boa partida, né? O Jacob Brissett jogou bem contra o Buffalo Bills, mas ele tem uma tendênciazinha a cometer erros em momentos importantes. João, Baltimore Ravens contra Jacksonville Jaguars, vitória dos Ravens tá pagando 1,47, 2,75 a dos Jaguars, total 43,5, handicap Ravens menos 4. A sorte do Baltimore Ravens é que aquele Jets e Patriots aconteceu também, porque a atuação dos Ravens também não foi muito melhor e foi contra o Panthers, né, que é um péssimo time. Sim, é um time que o ataque tá deixando a desejar, né, nessa temporada. E eu acho que é até um pouco esperado pela falta de investimento na posição de wide receiver. É um time que tinha uma necessidade grande na posição de wide receiver e a resposta deles foi trocar um titular para fora. Eu acho que era uma troca que deveria ser feita. O Marquise Brown definitivamente não vale mais coisas para a rodada que eles conseguiram. Mas ainda assim, faltou investimento e o Rashad Bateman ainda se machucou. Então é um ataque que é bem previsível. Mas ainda assim, sendo previsível, ele é muito bom no que faz. O Lamar Jackson é muito bom correndo com a bola. Ele é muito bom quarterback também. Então ele consegue lançar para o Mark Andrews, consegue lançar para outros wide receivers. Mas ainda tem certos momentos da temporada que ele fica meio estagnado, esse ataque. E a defesa também vem passando por um período de adaptação, vem jogando bem nas últimas partidas. A dupla de safety, o Kyle Hamilton, vem jogando muito bem. Aliás, falamos aqui, Kyle Hamilton, bom. Mas ainda assim, eu acho que dá Baltimore Ravens muito pela inconstância do Jacksonville Jaguars. Como você falou, é um time que tem campanha negativa e tem um saldo de pontos positivo. Então, quando eles jogam bem, eles realmente jogam bem, mas quando eles jogam mal, um Deus nos acuda. Então, eu acho que o Baltimore Ravens é um time profissional, competente, que tem ambições maiores na temporada e não pode dropar um jogo desse pro Jacksonville Jaguars. Quase tive um ataque do coração aqui ao vivo, fui conferir meu bilhete aqui da Mega Sena, acertei os dois primeiros números, 10 e 28, não acertei mais nenhum outro número. Teria sido um momento histórico aqui no... Faltou ajoelhar na bola. Faltou. Você sair na liderança Você conseguiu 2 passes bons ali, aí você se empolgou e lançou a interceptação. É verdade. Los Angeles Chargers contra Arizona Cardinals, vitória dos Chargers. No Bodog tá pagando 1,47, dos Cardinals 2,75, total 47,5, handicap Chargers menos 4,5. Chargers jogaram muito bem contra os Chiefs, mas é um time que estranhamente vai muito bem contra o Kansas City Chiefs, né? E sempre deixa a desejar, né? Por exemplo, você pega ali a interceptação de Justin Herbert, teve aquela quarta descida que a equipe não foi, né? Que logo depois os Chiefs fizeram touchdown. Não tem como você criar mesmo empolgação para enfrentar o Arizona Cardinals. Ainda assim, o time do Chargers é bem melhor do que o dos Cardinals. Vai depender da saúde do Mike Williams e do Keenan Allen. Os Cardinals que a gente não sabe ainda se vai ser o Colt McCoy, se vai ser o Kyler Murray. Kyler Murray não jogou nas últimas 2 partidas. Eu acho que da Chargers aqui, com o Kyler Murray ou com o Colt McCoy, dessa linha aqui já tá meio embutida a possibilidade de ser o Colt McCoy. Mas eu gosto desse Chargers menos 4,5. João, Las Vegas Raiders contra Seattle Seahawks. O jogo é em Seattle. Vitória dos Raiders está pagando 2,70 no Bodog, 1,50 do Seahawks. Total 47,5. Seahawks menos 4. Foi o momento da virada ali no DVD da temporada dos Raiders. Aquela vitória na prorrogação contra o Broncos. Ou era 2 times horrorosos se enfrentaram e nada mais do que isso? Sim, e sim. Então, eu acho que pode ser a virada. Eu acho que a forma como foi, um passe longo da Icaro, da Davante Adams, que vem jogando muito bem essa temporada, mas precisava ali de um momento grande.
Mas ainda assim é um time que é ruim, enfrentou um time que é ruim do Denver Broncos. Esse jogo eu acho que é interessante, porque os Seahawks meio que voltaram um pouco para a terra, né? O Smith ainda vem jogando bem e tudo, mas eu acho que não tem mais nenhum voto para MVP o Dino Smith nesse momento. Então, vamos ver como é que vai voltar esse time da bye week. Teve um jogo que foi interessante contra o Tampa Bay Buccaneers, mas o Tampa Bay Buccaneers que estava jogando mal e ainda assim consegue jogar bem contra o Seattle Seahawks. Eu gosto, uma coisa que eu gosto nessa linha é o handicap, que eu estava olhando aqui, tirando a derrota dos Saints, que foi 24-0, todos os jogos dos Raiders uma posse. Então eu acho que os Raiders conseguem pelo menos tirar vantagem. Acho que os Seahawks ganham o jogo, mas já voltando para a aposta, eu gosto do handicap dos Raiders. Você acha que os Seahawks não cobrem os 4 pontos, né? Isso. Vamos passar aqui para Rams e Chiefs, um jogo que o pessoal lá do calendário esfregou as mãos assim, pô, esse vai ser um jogão, tá? Domingo de tarde, o pessoal vai até parar de ver a Copa do Mundo, mas a temporada dos Los Angeles Rams aconteceu, não deve ter Matthew Stafford, vitória é o maior underdog da temporada, se eu não me engano. Vitória dos Rams tá pagando 8,25, underdog é zebra, né? Maior zebra da temporada. Vitória dos Chiefs 1,07. Isso aqui é tipo Flamengo e... Volta Redonda. Não, também não. Quais foram os 4 times rebaixados mesmo do brasileiro? Ceará, Avaí. Cuiabá não, né? Não, acho que não. Eu não quero falar Avaí porque... Eu acho que foi, hein? Desculpa, Rodrigo, se não foi. Eu não quero falar... O Avaí foi rebaixado. Eu não quero falar o Avaí porque, justamente por respeito ao nosso amigo Rodrigo Moisés, mas é tipo o Flamengo enfrentar o Avaí no Maracanã. É esse tipo de cotação. Total desse jogo, 44 pontos. Handicap Chiefs, menos 14,5. Não tem o que falar. Os Chiefs vão... O que vai acontecer aqui é que os Chiefs vão tirar o pé do acelerador e talvez... Sim, se eles botam um pé firme e vão trucidar os Rams, eles podem vencer aqui facilmente por 40-0. Mas não é assim que funcionam as coisas na NFL, né? Quando você enfrenta um time que é muito inferior, você não vai se esforçar tanto. Dito isso, eu acho que os Chiefs vencem com alguma tranquilidade. Eu não colocaria em combinada, porque esse 1,07 não vai te ajudar tanto e só vai servir se tiver um desastre. Primeira jogada do jogo, Patrick Mahomes se machuca. Tô tentando na madeira aqui. Mas, enfim. João. Mas tá apostando no protocolo de corrupção, não tá? Tá no protocolo de corrupção. No Orleans Saints contra São Francisco 49ers. Outro jogo que o pessoal lá do calendário achou que ia ser maneiro. Vitória do Saints tá pagando 4,35 no Bodog. Do 49ers 1,22. Total 43. Handicap 49ers menos 9. Acho que dá pra colocar um pouco na categoria de 49ers. Você é o 49ers que a gente acredita? Não tome conhecimento do New Orleans Saints, atropele. Sim, é um jogo que os 49ers estão crescendo na temporada. O Jimmy Garoppolo voltou a jogar... O famoso deixou chegar, né? Bem no nível de Jimmy Garoppolo. E é um jogo que um time bom não toma conhecimento desses Saints. Mas a gente tem total certeza que os 49ers são um time bom? Eu acho que esse jogo vai me dar 100% de certeza. Agora eu tô ali no 97, 95. Mas é 2 times que não tem comparação, né? O Saints vai jogando bem mal essa temporada. Com exceção do Chris Olave. Se eu não me engano, já bateu a nossa aposta, não já? Bateu? Eu tenho que olhar como é que estão aquelas apostas lá depois. Era 4,5. Pra quem não... Quer dizer, você não tem... Ele tem 3 touchdowns. 3? Deve ter mais. Eu e o João, a gente fez uma live no início da temporada que eu peguei um dinheiro e falei, João, a gente vai fazer as apostas futuras e o lucro vai pra você. Eu te mandei no WhatsApp, mas eu acho que eu não salvei aqui. Não tô achando. Aí, uma delas era o Chris Olave, acho que o over 4,5 passes pra touchdown recebidos. Tem que olhar aqui depois. Tem mais alguma coisa pra falar desse jogo? Podemos seguir. Você tá com o microfone fechado, João.
acho que dá 49ers. Boa. Vamos passar agora pro Monday Night Football, Pittsburgh Steelers contra Indianapolis Colts. Aquele ótimo jogo pra você ir dormir cedo. Vitória dos Steelers tá pagando 2,20 no Bodog, dos Colts 1,71. Total 39, Colts menos 2,5. É difícil falar desse jogo, né? Porque os Steelers cederam aí 37 pontos. Era pra ser a força deles com o TJ Watt de volta, né? A defesa. Eles cederam 37 pontos pro Cincinnati Bengals. Os Colts não tem um ataque do Cincinnati Bengals, nem perto disso. Mas também é um time que tem uma defesa bem forte, que pode dar problemas pro Mason Rudolph, que vem, na minha opinião, do melhor jogo dele na temporada, esse jogo contra o Cincinnati Bengals. É difícil dar um palpite aqui, eu não sei qual palpite. Kenny Pickett. Eu falei o quê? Mason Rudolph. Força do hábito. Kenny Pickett teve a melhor atuação dele na temporada. Eu acho que da Indianapolis Colts aqui. Eu acho que a gente consegue correr com a bola, controlar aqui o relógio. Eu acho que da Indianapolis Colts. Apostas da semana, João, pra gente encerrar aqui o preview. Tô tentando achar aqui na nossa conversa aqui no WhatsApp. Eu lembro que eu te... achei aqui. Vamos passar por elas? Bom. Chargers vencendo a NFC Oeste. Esquece, então. Essa nem... Era conjunta com os Eagles vencendo a NFC Leste. A segunda parte é boa. Zach Wilson, mais de 22,5 passes pra touchdown. Eu e o João, a gente decidiu. Eu dei algumas dicas, mas foi decisão aqui do João. Chris Olave. Você falou que eu era obrigado a fazer uma do Zach Wilson. Verdade. Chris Olave, mais de 4,5 passes pra touchdown. A gente postou R$10, odds de 1,87. Essa tá caminhando bem. Bastante temporada ainda pela frente. Carson Wentz liderar a NFL em interceptações, ele saiu do time, né? Então essa eram boas odds. Foi tão certa que vai dar errado. Foi tão mal que ele vai virar reserva. Era 26-1. Acho que o nosso processo estava certo, né? Enfim. Aaron Donald, Defensive Player of the Year. Ele deveria estar na disputa firme ali com o Micah Parsons. Mas ele vai ter que ser muito melhor que o Micah Parsons, com um time merda, e com o pessoal não querendo voar. Da temporada. Aí você... Não é nem melhor DT da temporada. Tem uma boa aqui que você vai gostar, que eu já vi aqui. Stephon Diggs liderar a NFL em jardas recebidas. Essa tem chance. O Tyreek Hill também tá na frente. Zach Wilson, MVP. Essa tinha sobrado R$2, aí a gente fez. Era 126-1. E eu lembro que eu queria fazer dos Jets ganhando o Super Bowl. Aí se fosse não, o Zach Wilson tem mais chance de ser MVP do que os Jets ganhando o Super Bowl. Capaz de Jets ganhar o Super Bowl não é Zach capaz. Wilson sendo arrastado em campo. Não é capaz, João. Tem uma aqui que você acertou. Odds de 2,75. Flamengo campeão da Libertadores. Aí, ó. Mas, João, sinto lhe dizer que dificilmente vai ter algum lucro nessa... Porque era R$100, né? Eu te falei que o lucro você levaria pra casa. Chris Olave, se bater, vai ser só 8,70. Aquela combinada lá não vai. Aaron Donald, muito, muito complicado. Stephon Diggs, possível, mas também não é provável. E o Flamengo aqui faturou 17,50 de lucro. Então, ao menos que o Zach Wilson jogue muito bem nessas últimas semanas. O que tinha que acontecer pro Zach Wilson ganhar o MVP? É possível? Não vou nem dizer plausível não é, mas é possível. O último jogo da temporada, ele passa para 8 touchdowns, quebra o recorde de 600 jardas e pega a melhor amiga da mãe dele no meio do campo. Aí ele vence. Mas aí, se ele passar para 8 touchdowns no último jogo da temporada e manter a média dele, ele vai ter um total de 15 touchdowns na temporada. Complicado. Mas enfim, apostas aqui da semana. Essa temporada você já viu que tá complicado. A minha vitória simples é a do Minnesota Vikings. Aí, ó, falei que eu sou torcedor, sou Skol Nation. Skol Nation. Caralho, batendo palma aqui. Vitória dos Vikings pagando 1,66. E você, João? Panthers, 2,15. Sam High. Você não consegue desistir, né? Eu gosto de andar. Eu gosto. Se o quarterback dos Jets eu diria pros playoffs esse ano. Vocês conseguiram um quarterback pior que o Sam Darnold, é verdade. Total, qual que é o seu total?
meu total, eu vou. Vou arriscar no Steelers e Colts, né? 39, baixinho. O Steelers fez 30 pontos na rodada passada, né? Verdade. Eu vou de Raiders e Seahawks, mais de 47,5. Handicap. Handicap, que eu falei do Raiders mais 4. Eu vou de Chiefs, menos 14,5. Então é isso. Sigam o João lá no Twitter, @duca_JE, para tweets sobre futebol americano, beisebol e, de vez em quando, replies pro Marcos Braz contratar o Cristiano Ronaldo. Brigadão aí, João. Até a próxima. Obrigado, Marcos Braz. Se você estiver ouvindo um podcast, Ele é fã. traz o gajo. Pode assistir. Por que o Cristiano Ronaldo não assinaria um contrato de 3 meses com o Flamengo pra jogar o Mundial? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que ele assina. Por isso que eu tô falando, tô lembrando o Marcos Braz. Mas o problema não é esse. O problema é vai jogar onde? Vai tirar o Pedro? Não, cara, eu acho que ele é ali como, porra, imagina, Real Madrid ali... O Everton Ribeiro vai dar 7 pra ele? Não, calma. Flamengo e Real Madrid entre intervalo 0-0 e tal, jogo difícil. Aí vem o Cristiano Ronaldo no segundo tempo ali vindo do banco. Lei do ex? Claro. Ele seria um bom cara. O Cristiano Ronaldo pra igualar o jogo. O Vinícius vai fazer 7 gols contras pro Flamengo. Verdade. Aí o Cristiano Ronaldo faz 8 pro Real Madrid. Pô, imagina que no meio do ano você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Cristiano Ronaldo, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro no time titular. Quem tem que defender são eles? 90% de posse de bola, ganha todo jogo de 9-4. E aí? Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o preview. Até a próxima. Tchau.